Olá, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira live. Eu vou iniciar a live de hoje com um breve relato de aprendizado, né, uma das mudanças que ocorreram na minha vida durante a pandemia, que eu pude aprender e reaprender, foi fazer audiodescrição, foi uma dos aprendizados, né? Então, eu vou convidar todos vocês para a gente iniciar a live de hoje, cada um fazendo a sua audiodescrição e falando um pouquinho de si. Eu sou professora Leandra, sou morena, tenho os cabelos loiros, médios, lisos. Hoje eu estou vestida com uma camiseta preta, um blazer preto e estou com um colar preto e amarelo. Sou professora de educação especial, disciplinas pedagógicas e educação especial. Boa noite. Giovana. Eu sou a professora Giovana, também sou professora das disciplinas pedagógicas do FRJ Campus Volta Redonda. Eu tenho os cabelos longos, lisos, estou com uma blusa, um blazer azul, com uma blusa branca por dentro e pele branca. Mas como surgiu a ideia desse canal? Né? O Papo com Especialistas, que é o canal que vocês estão assistindo essa transmissão, surgiu da vontade de fazer, colaborar com as pessoas, estudantes, familiares e profissionais de áreas distintas que nos procuraram para conversar sobre essas questões que têm ocorrido na nossa vida, né? Nesse sentido, nasceu a motivação desse canal, um canal que pudesse contribuir com a coletividade em parceria com profissionais de diferentes áreas, com o objetivo de disseminar informações, conhecimentos e sugestões, para que todos nós nos fortalecêssemos, né, em relação ao que a gente tem vivenciado. Pensando dessa forma, esse canal tem o objetivo de dialogar com temas emergentes que pudesse amenizar as angústias que giram em torno das necessidades da sociedade por esse enfrentamento coletivo. No que diz respeito à construção desses diálogos, esse canal também tem como objetivo, o foco, né, abrir para as falas e escutas, compartilhando conhecimentos nas diferentes áreas da educação e áreas afins. Os diálogos, conforme eu disse, serão abertos em bate-papo no YouTube, com a participação de convidados, especialistas dessas áreas mencionadas. O propósito é construir coletivamente a ação social pela afetividade, que favoreçam as pessoas, favoreçam todos nós, conforme as demandas surgidas a cada live apresentada. Então, esse terceiro papo com especialistas tem o tema humano aprendendo a ser diverso em tempos de pandemia. E o objetivo é favorecer o diálogo entre nós, os convidados, né, os participantes da live, os educadores, todos os profissionais familiares que estão participando conosco. Na busca de formas coletivas de compreender e aprender a lidar com as superações, tentar superações diante do cenário da pandemia, né? É relevante, a gente achou relevante discutir hoje esse tema e aprendendo a ser diverso, discutir principalmente as atitudes sociais que nós estamos recriando e reaprendendo, sempre para superar as barreiras, né? Principalmente as atitudinais. Em cenários de incerteza, todos nós somos novatos, né? Por isso a escolha desse tema, estamos sempre aprendendo. Consideramos também importante trazer uma breve citação do psicólogo Alport. Um sistema neuropsíquico generalizado e focalizado tem a capacidade de tornar vários estímulos funcionalmente equivalentes e de iniciar e guiar formas coerentes de comportamentos adaptativos e expressivos. Seguindo por esse conceito de generalização, que parte do geral para o particular, fomentaremos a discussão com enfoque nas atitudes sociais,
de cada indivíduo para o coletivo, como o bem-estar e a preservação da vida no planeta. Pretendemos difundir e propagar o conhecimento em tempos difíceis que clamam por informações fidedignas e humanitárias. E para brilhantar esse momento, a nossa terceira live, né? Hoje vamos conversar com a professora doutora Sabrina Araújo de Almeida e o professor doutor Hélio Orrico. É muito bom tê-los aqui conosco. Vou só reforçar o que a Giovana falou, agradecer a professora Sabrina e o professor Hélio novamente por estarem com a gente hoje. Vou falar um pouquinho da Sabrina, do currículo da professora Sabrina, e a Giovana, do professor Hélio. Sabrina de Almeida, docente das licenciaturas do IFRJ, Campus Pinheiral, docente da pós-graduação em docência e do EPT, docente da pós-graduação em educação e direitos humanos. É doutora em educação, com enfoque na discussão entre práticas educacionais e processos de inclusão e de exclusão no cotidiano escolar. A professora Sabrina contribuiu como coordenadora de educação especial no município de Mendes, implementando ações inclusivas na rede, a partir da criação do CEMAP, contribuindo, assim, para a discussão sobre os processos de inclusão e diversidade. A professora Sabrina participou da organização do processo de inclusão como consultora no município de Piraí, Rio de Janeiro, assim como da formação pedagógica em municípios ao entorno. As áreas em que estão concentrados os seus estudos giram em torno dos temas como representações sociais, práticas educativas, processos de inclusão e exclusão, diversidade, direitos humanos e educação ambiental. Seja bem-vinda, professora Sabrina. Professor Hélio Orrico, psicólogo clínico e docente em cursos de graduação e pós-graduação, lecionando psicologia e tópicos especiais em ciência cognitiva, com ênfase em teoria da complexidade. Doutor em educação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mestre em cognição e linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Tem ampla participação no contexto da formação profissional. Integra o quadro permanente do curso de mestrado em Diversidade e Inclusão da Universidade Federal Fluminense. É engajado em questões relativas à inclusão social de pessoas com deficiência por meio da participação em Conselho de Defesa de Direitos. Contamos também com a participação da professora e intérprete de Libras, professora Eliette Guimarães, que trabalha atualmente no Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Pinheiral, e no UBM, Centro Universitário de Barra Mansa. Ela é pedagoga e especialista em educação de surdos. E todo mundo que está aí prestigiando, né, o nosso trabalho, né, via YouTube, né? Você aí que está do outro lado, registre o seu nome, podem colocar o seu nome no chat, de onde você é. Quem quiser colocar também a profissão, pode colocar, tudo é bem-vindo. Se quiser colocar comentários ao longo também do desenvolvimento da live, vocês podem colocar, tudo vai ser importante para a gente e sugestões também ao longo do nosso trabalho, né? Cada convidado vai responder 2 perguntas de forma intercalada e, ao final da explanação dos convidados, vocês poderão participar no chat com perguntas para a gente encaminhar. Vamos tentar responder todas, né? Mas nós temos um tempo limite para isso também, ok? Leandra? Ok, Giovana. Então, como a professora Giovana disse, a gente vai estar fazendo, praticamente são 2 blocos, né? E eu vou iniciar o primeiro bloco, então, e a gente conta com a participação do pessoal no chat assim que a gente terminar os blocos, para os nossos convidados responderem. Então, vamos lá. O mundo mudou drasticamente em um piscar de olhos com a pandemia da Covid-19. E todos nós
estamos vivendo uma modificação significativa em nossas vidas. Um simples passeio, ou ir à escola, o trabalho, práticas do dia a dia que o indivíduo muitas vezes não valorizava por ser tão comum e habitual, tornaram-se um objeto de conquista da maioria dos seres humanos. Nesse contexto, professora Sabrina, de que forma podemos superar essas barreiras sociais que a pandemia provocou? E, na sua opinião, existe impacto positivo para o ser humano diante desse cenário? Não, ela está com o microfone desligado, ela vai ligar. Espera. Eu estava com o microfone desligado. Ligou. Ligou. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Sabrina, vou fazer uma pequena audiodescrição. Eu sou morena, com cabelos pretos, médios, uso óculos e estou usando uma blusa branca com um blazer azul escuro, E gostaria muito de agradecer, por estar nesse momento participando, com o professor Hélio e com Giovana e Leandra. Agradeço muito o convite. É um tema muito pertinente para trazer nesse momento de exceção que nós vivemos hoje. De que forma podemos superar as barreiras sociais? É uma pergunta bem complexa, porque essas barreiras, elas não foram provocadas pela pandemia, A gente já percebíamos essas barreiras atitudinais, essas barreiras arquitetônicas, elas só foram potencializadas, ou seja, um novo elemento entra nesse cenário para tornar mais explícita essa questão de construção de processos de exclusão, Infelizmente, quando nós olhamos até a evolução da própria Covid, a extensão do vírus e da propagação do mesmo, nós percebemos as questões mesmo de esses processos se perpetuando, as pessoas que estão contaminadas, os lugares de maior propagação. Então, nós temos barreiras já implementadas e que hoje elas são atravessadas por um novo elemento. Por outro lado, eu percebo que tem aquele ditado, procuramos por vezes fazer de um limão uma limonada. E por mais que estejamos vivendo um momento muito atípico, muito triste, muito carregado de significados e significados que nos fazem pensar, inclusive nas relações entre as pessoas, no ser humano e nas relações que nós construímos ao longo do tempo e nas relações futuras, porque nós percebemos que existe um impacto hoje nas relações, e começamos a pensar quais seriam esses novos relacionamentos. Não podemos esquecer que temos um período, um marco nessa construção de relações. Então, o que eu veria assim, de positivo foi, em alguns casos, uma preocupação mais com o humano, não assim de forma, isso a gente precisava estudar um pouco mais e mensurar, mas em algumas atitudes, em algumas ações, você percebe o discurso buscando mais esse lado humano entre as pessoas, a relação entre as pessoas, um processo de solidariedade maior, e podemos colocar que isso vem sendo visto de forma positiva.
apesar de dizer e afirmar que essas barreiras, né, essas diferenças potencializadas também mostram que tem algo errado, né? Ou seja, que todo esse processo de exclusão, essa diferença, ela já existia, ela é significativa no processo de construção da sociedade, só que quando você tem limitações, né, questões que te separam do outro nesse processo da busca do igual, né? Porque nós temos esse parâmetro. Quando a gente tem um novo elemento e isso tende a trazer à tona todos esses elementos que formam um processo de exclusão. As diferenças sociais, a questão da deficiência, das dificuldades, da dificuldade da própria exclusão digital, né, que não podemos deixar de mensurar, né? É muito fácil quando nós temos acesso e quando nós temos esse instrumento como um instrumento agregador, um instrumento que vai colocar as pessoas em contato e diminuir essas distâncias, estabelecer o contato de outra forma, né? Mas e quando isso não acontece e eu tenho um processo de exclusão aumentado, né? Então, isso é um objeto de estudo realmente. O que vai ficar para nós? Como a própria Leandra comentou, eu trabalho com representações sociais, e hoje nós já começamos a pensar, né, nesse fenômeno novo, né, que é um construto bem sólido e que causou tanto impacto, né, no mundo. E quais serão as novas representações, as novas práticas? Existe uma mudança, sugestão de mudanças de práticas no contexto familiar, no relacionamento social, né, e até mesmo nas relações com a escola, né, do que a escola produz. Nós temos aí novos elementos, a construção de novos termos que hoje fazem parte da nossa vida, né, a própria falar em EAD, que, né, não seria o aplicado nesse momento, mas que as pessoas insistem, né, e a própria diferença entre EAD, ensino remoto e todas essas questões. Finalizando, passo aqui a palavra para as minhas colegas moderadoras. Muito obrigada, professora Sabrina, pelas suas contribuições. Só um breve comentário que eu vou fazer em relação às questões de atitudes, né, comportamento. O que fazemos no dia a dia, muitas das vezes, nos define, né? Porque a todo tempo a gente se identifica com o meio social pelos nossos hábitos, os nossos costumes, cultural, né? Então, a gente se vê diante de uma pandemia em que a gente precisa mudar esses comportamentos, né? E se adaptar. E esse conjunto de comportamento que eu acredito que a gente esteja em adaptação, aprendendo, que vai construindo o nosso ser, né? Como ser que comportamentos são esses, atitudes? Um pouquinho antes da gente iniciar a live, eu tinha batido um papo rápido com o professor Hélio, que sempre os papos com ele viram aulas, né? E a gente estava falando em relação a algumas questões de atitudes que são camufladas às vezes, né? Você verifica pessoas com atitudes que não são condizentes com comportamentos, às vezes, e o preconceito em relação a essas questões que essa professora Sabrina colocou também, que isso gera exclusão, né? E a gente falava até pouco, assim, num bate-papo sobre atitudes. A gente estava falando de médico, por exemplo, que às vezes o médico está te orientando a fazer uma coisa e não fume, não faça isso, mas, né, virou as costas, está com maço de cigarro no bolso, e o comportamento não condiz com certas atitudes que a gente vai construindo esse ser. E a gente tem repensado muito nos comportamentos por conta de preconceitos, muitos preconceitos, né? Então, vamos seguir para o bloco. Agradeço a professora Sabrina e vou seguir com a pergunta para o professor Hélio. Professor Hélio,
Em momentos de emergência, como que estamos vivendo, provocado pela pandemia, grupos desfavorecidos são ainda mais afetados pelo agravamento de problemas que já enfrentavam diariamente. Foi o que a professora Sabrina até colocou, já existiam, né? Diante desse contexto, dessa crise humanitária que a gente está vivenciando, tem se discutido alguns conceitos, emergiram conceitos como a equidade, a segurança, a autonomia, a independência para esse grupo de pessoas desfavorecidas. Então, nesse sentido, professor Hélio, na sua opinião, como a gente pode pensar em enfrentar esse dilema? Que ações são necessárias para que a gente consiga atender às diversidades, que a gente consiga ser diverso? Bom, boa noite. Eu sou moreno, 1,60 m, olhos castanhos médios, e falando aqui de agradecimento, né? Agradecer o convite, participar dessa live tem sido, assim, para mim, muito importante, né? Compartilhar com a Sabrina, com a professora Sabrina, esse momento, né? Com a Leandra, com a Giovana, e eu agradeço, né? Esse momento, e vamos pensar, né? Deflagrar aqui um raciocínio que começa há muito tempo na história da humanidade. O humano, ele deparou com vários obstáculos concretos, não tão concretos, né, da própria mente humana. Se nós voltássemos, né, àquela situação lá do homem da caverna, se nós voltássemos para a situação de Platão, quando ele fala do medo, o medo da abertura da caverna, né? A República, ele traz esse momento em que o dilema, né? Quando você usou a palavra dilema, esse dilema tem acompanhado o ser humano em vários momentos, né? E dentro do recorte que é a situação, a condição da pessoa com deficiência, né? Quais os dilemas? Quando você fala em isolamento social, por falta de acessibilidade, por falta da praxis, né? Da ação prática, você tem política pública, você tem políticas antidiscriminatórias, você tem ações afirmativas, tudo isso numa busca de cortar esse isolamento social que grande parte das pessoas com deficiência já vivenciam, né? Então, nós temos o dilema do discurso e a prática do discurso. O quanto isso, né, está distanciado. Agora, recuperando, né, como promover essa equidade, que também não é a igualdade nem a universalidade, né? Quando você percebe que palavras tão próximas, né? Universalidade, equidade, igualdade, o quanto de próximos e o quanto de detalhes diferentes a gente encontra, né? Nessas palavras. Então, o discurso, ele, em alguns momentos, ele escapa o verdadeiro sentido e a ação que decorreria desse sentido acaba escapando também. Então, nós pensarmos, né, num novo ser humano, num ser humano diferente, nós temos também que resgatar algumas situações que a humanidade já passou. O período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi um período dramático, onde a situação de morte invadia, né, os lares do planeta inteiro.
né? A Segunda Guerra Mundial foi também um momento, né, onde o ser humano vivenciou esse medo. Vamos trazer um pouco, né, a questão do mal-estar na cultura, do mal-estar na civilização. Quando você tem essa ruptura do homem com a natureza e o instinto, ele de algum modo é reprimido, e a gente pergunta, né, o que o homem quer? O que nós queremos? Via de regra, nós queremos o quê? Todos nós, com ou sem deficiência, nós buscamos a felicidade. Não é? Todo ser humano quer ser feliz. Porém, essa felicidade, ela esbarra, né, segundo Freud, em 3 aspectos. O primeiro aspecto é a vulnerabilidade do ser humano diante da natureza, né? Vamos trazer para os dias de hoje. O vírus, né? Como que o vírus nos tornou vulnerável, nos torna vulnerável, né? O segundo momento é o próprio fator envelhecimento. O quanto o envelhecimento é motivo, né, de nos levar à situação de fragilidade. E aí a gente pode pontuar também a situação de deficiência. O quanto a deficiência, né, torna também esse momento de um momento de extrema vulnerabilidade e dificuldade no lidar, né? A diferença não passa a ser somente uma diferença ligada à cor de pele, cor de olho, cabelo, altura. Não, a diferença também tem o comprometimento de órgãos, né, sensoriais, de órgãos ligados ao nosso movimento, ao nosso intelecto, enfim. O quanto isso, né, nos torna diversos. E é diverso dentro do diverso. Por quê? Porque em várias culturas você tem essa questão da vulnerabilidade do ser humano, independente de cor de pele, de região do planeta, de que cultura você está vinculado, a deficiência ela nos torna, né, numa situação frágil diante de todo o contexto. O terceiro momento é o momento do convívio. E olha que situação importante, né? Quando a gente traz atitude social, nós estamos falando de convívio. Como fica, durante a pandemia, a situação desse convívio? Aonde isolado social por falta de acessibilidade, por falta desse contato social, só que ele é contínuo, né? O outro, sem deficiência, está passando pelo isolamento social, mas antes ele tinha essa possibilidade de ir à rua, de participar da vida, sem essa dependência, essa exigência de acessibilidade. Então, o que podemos fazer diante desse contexto? É algo, né, que a gente pode pensar em como esse dilema pode ser modificado, e a atitude social é um dos caminhos. Por quê? Porque a atitude social ela é modificada a partir da mudança de eixo, porque quem estrutura, quem segura o preconceito, só é Leon Festinger. Tá? Quem mantém o preconceito são 3 pilares: o afetivo, o cognitivo e o comportamental. Então, nós temos, nesse momento de reflexão, a possibilidade de nos debruçarmos sobre esses 3 eixos e flexibilizando, tirando um desses eixos, movendo um desses eixos, podemos sair de uma situação como essa um tanto quanto
melhores, no sentido em que todos estão vivendo o isolamento e todos estão percebendo o quanto isso produz, né, de um mal-estar, que a gente vai até expandir um pouco mais depois. Então, finalizando, né, podemos, sim, trocar esse acúmulo de conhecimento que a pandemia nos trouxe por um momento de uma subjetividade melhor, mais engajado e mais atento para esse processo de isolamento social por falta de coisas que a sociedade pode prover. Muito obrigada, professor Hélio, por suas palavras. Só para acrescentar um pouquinho, fazer minha breve mediação, e trazer um pouquinho o conceito de Piaget, né? Que coloca para a gente essa capacidade de conhecer que é construída pelo indivíduo à medida da interação de um com o outro, com o meio, que desequilibra, né? Ou seja, nos desafia e exige novas adaptações. Eu queria ler só rapidamente também uma citação da Ellen Kelly. Otimismo é a fé que leva à realização. Nada pode ser feito sem esperança ou confiança. Muito obrigada, professor Hélio, pelas suas considerações. Agora a gente vai passar para o segundo bloco. Professora Giovana. Está me ouvindo, gente? Estamos. Bem, agora é para Sabrina, minha companheira de FRJ. A pandemia, né, está funcionando como um acelerador de mudanças e antecipador de novos cenários em vários aspectos. Tendências que levariam meses ou anos para acontecer estão chegando sob pressão. Que pressão? Vivemos o tempo do repensar, refazer, ressignificar, reconstruir, remodelar, reinventar. Professora Sabrina, frente aos novos desafios, dentre eles os desafios tecnológicos, como promover a inclusão e não ampliar as desigualdades nas instituições de ensino? Que caminhos você acredita que poderão contribuir nesse sentido? Bom, antes de entrar na sua questão, o professor Hélio, né, como sempre, com uma fala brilhante, trouxe algumas questões que eu gostaria de comentar antes da resposta, né? Ele lembra muito bem sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, né, e a situação que vivemos, né, que as pessoas viveram naquela época, e o que de fato ficou daquele momento, né? Hoje nós temos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que parte dessa época, né, com o intuito de proteger o homem contra o homem. Então, pela primeira vez, né, nós começamos a perceber as atrocidades que foram desenvolvidas naquela época e tivemos a oportunidade de reinventar, repensar e buscar essa garantia de direito humano. Então, eu acredito, né, por ser militante, por acreditar na causa, que nós teremos, sim, né, um novo instrumento, né, de mudança nesse período. Né? E os processos de exclusão, ele lembrou muito bem, são processos variados, né? E hoje eles se completam de uma maneira muito diferente, né? Porque, como a própria Leandra disse, que conversava com ele anteriormente, nós tínhamos esses processos de exclusão de forma muito velada, né? Na sociedade, nos grupos em si, nas instituições, e hoje nós temos formas diferentes de ver esses processos de exclusão. Ou seja, não é só a deficiência, é o lugar de fala,
de onde parte essa fala, onde esse sujeito está inserido, a que grupo ele pertence, né? Fala da questão étnico-racial, fala da questão do gênero e da sexualidade. Então, hoje nós temos, por vezes, até uma potencialização desses processos por conta do isolamento, né? Então, e quando ele levanta essa questão, ele traz também uma coisa que eu tenho pensado muito, né? A oportunidade, né, nesse período de isolamento, de nos reconhecermos, por vezes, como iguais. Por quê? Porque nós naturalizamos esses processos de exclusão. Poxa vida, eu estou aqui, eu vim no teatro, e aí eu estou aqui, mas o espetáculo não tem acessibilidade. Mas eu não me sinto excluído, eu não tenho nenhum tipo de deficiência, de necessidade específica. Mas hoje eu tenho, né? Eu não posso ir ao teatro, eu tenho uma outra, ou se eu for ao teatro, eu tenho que levar uma máscara, né? Quando liberar para isso, né? Usar o álcool gel, eu tenho certos cuidados que antes eu não teria, né? Então esse isolamento por vezes nos faz pensar, né? Quem é esse diferente? Será que ele é tão diferente de mim? Ou será que todos nós somos diferentes, cada um com a sua necessidade específica? Pois temos, todos nós. Então, eu acredito que a gente pode aproveitar esse momento para, como a própria Giovana disse, né, reconstruir, ressignificar. No início da pandemia, nós tivemos assim um comportamento muito comum das pessoas mais jovens, se colocando à disposição das pessoas mais velhas com relação às saídas aí ao mercado, né? Então, você viu um processo maior, não só de solidariedade, mas de reconhecimento. Então, eu acredito muito que esse fenômeno venha trazer também um novo contexto para nós, né? de relacionamento social. E a Leandra fala em desafio, né? E desafio, a primeira coisa, quando você coloca o novo, vem o medo. Vem o medo do desconhecido. Então, nós que trabalhamos com educação especial, com educação inclusiva, nós vivemos isso. Porque quando os processos de inclusão eles estão sendo colocados na escola, nós acompanhamos esse medo do desconhecido por parte do docente, por conta da família e da própria pessoa com deficiência. E a nossa limitação, às vezes, de não conseguir atingir, né, e de buscar novos instrumentos. Então, eu acredito que esse momento tenha mostrado isso para a gente também, né? Estamos na mesma busca e, independente de estarmos numa condição específica ou não. E isso me vem muito, eu tenho pensado e conversado muito nesse sentido. E os novos desafios, né, dentre eles os tecnológicos, de promover essa inclusão em tempos de desigualdade nas instituições de ensino, esse momento em que nós vivemos, como eu disse, ele potencializou esse processo de exclusão. Então, e ao mesmo tempo mostrou, né, para todos, porque eu tenho um aluno diferente, eu trabalho com a questão da deficiência, eu preciso buscar recursos tecnológicos, né, de tecnologia assistiva, de pequeno, médio, grande porte, mas, por vezes, né, isso não é uma prática comum para os docentes. E hoje é preciso repensar. Hoje, essa pessoa com deficiência, ela vive esses dois processos. Por quê? A dificuldade de não ter acesso, por já ter uma limitação, e a criação de recursos que nem sempre, né, eu tenho acompanhado, como eu disse, nós já temos uma pesquisa dentro da área de representações sociais, com docentes do Estado, né, sendo construída, e realmente o discurso dos docentes é muito nesse sentido, né, de busca, não identificar muito essa dificuldade, né, só da pessoa com deficiência. Existe uma dificuldade de acesso para todos,
né? E até a minha dificuldade em dominar novos recursos, não só a tecnologia, mas para buscar esse aluno, né? Não só buscar a aprendizagem, mas buscar uma relação com esse aluno por conta do isolamento, em pensar o que esse aluno vem passando dentro de casa, situações familiares, e o quanto eu, docente, posso ajudar nesse processo, tá? Os caminhos, né, que poderão contribuir é uma retomada dessa construção, né? E até de perceber, a partir desse momento, que novos caminhos podem ser tomados. Então, assim como nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que provoca isso, eu acredito que nós vamos ter uma mudança nesse sentido da educação, né? Lógico que a gente tem medo sobre como essas ferramentas são aplicadas, como nós depois iremos sustentar essas ferramentas, né? Se a nossa prática ela não foi só atravessada, mas ela vai ser construída, e essa dificuldade, né? A grande questão é: vivemos uma situação dentro da instituição de exceção, ou será que criamos novas práticas e isso será construído dentro da escola a ponto de aumentar as desigualdades? Então, nós temos novos recursos, uma retomada, mas nós precisamos analisar o momento, né? E eu acredito que muitos docentes, né, finalizando, eles agora têm que voltar para o zero, porque não só fazer adaptação para pessoas com necessidades específicas, né? Mas rever essas práticas. Pessoas que, por vezes, não eram consideradas pessoas com necessidades específicas, hoje mostram uma dificuldade com as novas tecnologias, né? Com essa distância, com o isolamento, né? Então, eu tenho pensado nesse sentido, né? De não só lógico que aumenta as desigualdades, mas até de repensar quem é o diferente. Obrigada, Sabrina. Só para complementar um pouquinho, né, do que vocês falaram muito bem, nessa questão de potencializar, né, já alguns processos de exclusão que já ocorriam, né, e vai ficar mais evidenciado, com certeza. E outra coisa que me levou a uma outra reflexão aqui. Esse aluno, por exemplo, com déficit de atenção e hiperatividade na sala presencial e agora na frente do computador, como será que vai ser? Como o professor vai organizar essa aula, pensando também nesse aluno com déficit de atenção e hiperatividade, ou um aluno com dislexia? Então, é um desafio muito grande para todos nós. Tanto para o estudante, que vai ter que encarar essa nova forma de construção por meio remoto ou por meio de uma outra proposta não presencial, e também desse professor, né, que as dicas que nós temos, que nós vivenciamos, as dicas da sala de aula pertinho desse menino, de repente esse aluno colocar mais perto da gente, e etc. Como vai ser isso de uma outra forma? Então, é um repensar diário que a gente vai ter em relação a esses desafios, com certeza, professora Sabrina. E, além disso, né, nós vivemos nessa época de constante mudança, né, transformando as certezas em incertezas, impactando nossas vidas em todos os aspectos, não na questão da tecnologia, né? Pensando em todas as transformações, nós seguimos nos reinventando, o que eu falei várias vezes, reinventar, ressignificar, para atender essas novas necessidades que estão surgindo, de diversidade, de inclusão e etc. Os desafios pedagógicos são grandes daqui para frente. Agora, professor Hélio, vem. Catástrofes globais mudam todo o planeta, conforme o senhor já explanou muito bem no primeiro bloco de perguntas. E a pandemia é semelhante a uma guerra, só que a gente não identifica, não conhece bem essa arma para poder brigar, né, nessa guerra.
Mesmo que a crise do coronavírus seja contida dentro de alguns meses, o legado dessa pandemia vai viver conosco durante anos, talvez décadas, né? Como construímos, como a gente está se movendo, como nós aprendemos e como nos conectamos. Quando a gente para pensar, há 100 dias atrás, mais ou menos, será que eu estava imaginando que eu ia estar nesse momento aqui numa live, conhecendo você, estar mais perto da Leandra, da Eliette e da Sabrina? A gente não imaginava nada disso, né? É tudo novo. E simplesmente impossível voltar à vida como se nada tivesse acontecido com tudo isso. Professor Hélio, na sua opinião, qual será o legado para a sociedade no que diz respeito à pandemia? Que mudanças você pode apontar? A sua experiência pode apontar. Eu vou trazer ainda um texto que é bastante interessante, que é de Bauman. Ele fala de um segundo mal-estar, né? Se Freud, lá em 1930, falou do mal-estar na cultura, mal-estar na civilização. Bauman, né, que faleceu em 2017, com 91 anos, ele trouxe questões interessantes para nós pensarmos nesse outro mal-estar, que é o mal-estar da pós-modernidade. Esse mal-estar, né, quando vocês falam de mudança, né, nas perguntas, essas mudanças, como é que nós saímos de um modelo, lá nos tempos modernos, onde nós tínhamos segurança, as coisas tinham princípio, meio e fim. Isso nos dava segurança, mas, ao mesmo tempo, nos aprisionava, nos tirava a possibilidade, né, de termos a liberdade. Nós conseguimos, né? Conseguimos essa liberdade, né? Contudo, Bauman teve o cuidado de não falar no fim da modernidade, mas numa modernidade líquida, numa sociedade líquida, numa sociedade onde as coisas deixam de ser sólidas. Agora caímos num outro dilema, né? Nós usamos a palavra dilema lá no primeiro momento. O outro dilema é que essa liberdade, essa liquidez, também nos impõe a um desconforto, né? A um desconforto. Qual é a direção? O que nós vamos fazer diante da pandemia? O que a pessoa com deficiência vai fazer? Já não tem mais, já não tem aquela acessibilidade trivial, normal de qualquer cidadão. Já não tem acesso aos bens e serviços de uma forma, né, razoável. E o que será diante disso tudo, né? Então, esse acelerar, né, de formas de ser, e aí a gente traz um pouco, né, a questão da subjetividade, aí a gente pode trabalhar com Sartre ou, né, com Guattari, né, essa forma, né, essa situação de uma mudança. O ser humano tem essa propriedade, tem essa capacidade de não ter uma subjetividade. A gente, ao longo da vida, a gente vai se alternando dentro desse contexto das diversas subjetividades possíveis. Não temos uma subjetividade uma, nós temos muitas. E vivenciamos essas subjetividades. Quer dizer, dá para se perceber aí um caminho para superar, para que esse acúmulo de conhecimento não tenha
na prática, o que tem acontecido? Acumula conhecimento e comete os mesmos erros. Acumula conhecimento e descobre caminhos, mas comete os mesmos erros. É o que tem acontecido, né? A gente pode trazer também como aporte de reflexão, não só para a situação da deficiência, quer dizer, qual seria essa subjetividade ou as possíveis subjetividades de uma pessoa com deficiência diante dessas barreiras? Quer dizer, quais seriam os caminhos, né, para a superação, né? A gente pode falar também um pouquinho de Deleuze, quando ele coloca a situação do sujeito. Como é que o sujeito se forma? O sujeito se forma no encontro. Mas esse encontro pode ser um encontro com o outro, mas um encontro também com as ocorrências da vida, com as coisas que acontecem. Estamos vivendo agora pessoas com e sem deficiência com um encontro, né? O encontro com o coronavírus, né? O encontro, uma crise econômica por conta da pandemia. É um encontro que nós estamos tendo, né? E esse novo sujeito, e esse sujeito que se estrutura por meio desse encontro. Então, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático, do cotidiano, daquele que está em casa, compartilhando com um familiar que é cadeirante, que tem uma dificuldade sensorial, né? uma cegueira, uma surdez. Quer dizer, o quanto tudo isso está em jogo e quantos caminhos vão ser apontados nesse momento. Por exemplo, o home office, que estava sendo pensado em termos tecnológicos, mas estava sendo pensado muito mais para pessoas não deficientes, né? Pessoas que não eram pessoas com deficiência. Mas agora, será que a prática do home office não pode significar também um processo de inclusão maior? Depende, né? Depende do que estamos acumulando conhecimento, mas não podemos continuar cometendo os mesmos erros, porque senão a exclusão também, nessa situação da empregabilidade, da participação social por meio de videoconferência, por meio de trabalho efetivo no home office que beneficiaria uma pessoa até essa nossa acessibilidade se resolver, até realmente o desejo de se eliminar as barreiras arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais, né? Até vencer essas barreiras, o quanto nós temos de caminho, nós temos de indicações, né? Então, para finalizar, eu percebo, temos esse caminho. Precisamos parar de cometer os antigos erros de buscar uma unidade. Somos diversos. Somos, não só em relação a nós mesmos, como em relação a outros, quanto em relação à cultura. Somos diversos. Mas temos que aprender a ser diversos, aprender a ser diferente e conviver com a diferença. E ser diferente em quê? Não cometer os mesmos erros. O mesmo erro da inclusão, da exclusão, da inclusão generosa, né? Que eu falo aqui, inclusão generosa no discurso, mas não na prática, né? Do politicamente correto, o mesmo erro.
Tá? Então, caminhos temos, agora temos que ter honestidade de propósito, né? Para que o discurso possa se efetivar. Tá? Então, acredito que, enquanto essência humana, temos sim, não só mecanismos, né, quanto em termos discursivos, temos os instrumentos. Agora, espero, né, que essas reflexões se tornem efetivas na prática. Com certeza, professor, tem que ter mudança, né? Algumas palavras que o senhor falou, repetiu, né, que ficaram muito fortes. Eu vou falar novamente a questão do dilema, do encontro, cometer os mesmos erros, que seja um caminho para a superação, né? Um sujeito que se forma e etc. Muito obrigada. E, sem dúvida, muito estamos aprendendo nesse contexto, né? Somos prova disso aqui, né? E a maior parte de nós percebemos que somos, sim, importantes e parte de uma grande família humana, que precisamos cooperar, colaborar, ouvir, falar. Este momento está permitindo que nos percebamos como seres individuais, com suas próprias necessidades e angústias, medos, né, inseguranças. Tudo é novo para a gente, conforme a Eliandra disse no início. Mas também como parte integrante do coletivo e que nossas ações refletem no outro. E tem uma pergunta para o senhor, você, aqui no chat. Professor Hélio, a Vitória de Souza que perguntou: o que é ser diverso? Poderia explicar como o ser humano pode ser? É Vitória de Souza. Bom, posso responder? Pode, professor. Bom, Vitória, muito obrigado pela pergunta e por me permitir, né, trazer o que é ser diverso, o que é ser diferente. Diferente é poder pensar diferente no sentido de que devemos assumir que nós somos diferentes em relação a nós mesmos, nós somos diferentes em relação aos outros, e devemos, a partir daí, poder ter mais empatia, que é uma palavra também que está em moda, né? Poder partir dessa situação de empatia para dizer que eu sou diferente, eu tenho as minhas características e ele tem as dele. Eu não preciso que ele tenha as minhas características, eu não preciso, porque senão você vai partir por uma situação chamada normalização e normificação. São dois termos, né, utilizados na situação de deficiência, que é você dizer, bom, eu tenho que normalizá-lo, as características dele relativas à situação de deficiência, elas têm que desaparecer para eu poder aceitá-lo. Olha só, eu não estou entendendo o diverso. Eu quero uníssono, eu quero que ele seja igual. E apagando as características que muitas das vezes não são nem voluntárias. São produtos, né, de deficiências, de situações fisiológicas, anatômicas, cognitivas, né? Então, a normificação, do mesmo jeito, é fingir, é esconder, dizer, não, ele é normal, ele só tem a deficiência. Não, ele tem a situação de deficiência, e negar também não resolve muita coisa. Entende? Então, aprender a ser diverso, né, que é um tema
muito feliz, né, dessa vídeo, é poder transitar, saber das diferentes subjetividades, dos diferentes sujeitos que o ser humano pode compor, né? A gente pode trazer também Michel Foucault, né, quando ele fala de modos de subjetivação. Quais os possíveis modos de subjetivação? Né? Foucault nos traz também isso. Então, se você pegar os aspectos teóricos mencionados e você se debruçar sobre eles, você vai ver o quanto podemos, sim, né, atender esse critério de ser diverso, mas só também, não é só na pandemia, não, é trazer para frente, né, trazer daqui por diante o quanto a gente pode efetivamente. E é muito interessante, que daqui a pouquinho eu vou falar na próxima intervenção, que é sobre o quanto a gente, por meio desse mal-estar, ou mal-estar na civilização, ou na cultura, como diz Freud, ou como diz Bauman, né, na sociedade líquida, o mal-estar também, nesse contexto de pós-modernidade, quer dizer, o quanto a gente pode ter em mente, né, esse diverso e esse efetivamente aceitar-se e aceitar o outro. Obrigada, professor. Chegou mais uma pergunta, agora é com a Leandra. Tá bom. Podemos fazer essa pergunta à professora Sabrina agora? Próximo. Isso aqui do chat, né? Giovanni Irlanda está perguntando o seguinte, professora Sabrina: quais os efeitos poderemos sentir no processo de inclusão, agora que todos vivem um isolamento, que tempo atrás era algo aceitável pelo senso comum, apenas a pessoas com necessidades específicas? É o Giovanni que está fazendo essa pergunta no chat. Obrigada, Giovanni, pela sua pergunta. Bom, o que acontece, né? Hoje nós vivemos a situação de necessidade específica, né? Todos nós. Então, quando o professor Hélio, né, traz que essa dificuldade, essa falta de acessibilidade, né, limita essa interação da pessoa com necessidade específica, né, nesses espaços, hoje nós nos reconhecemos com essa limitação. Então, eu acredito que esse olhar muda, né? Por outro lado, né, traz à tona esse debate a partir da inclusão. Nós conseguimos ver a importância das ferramentas e dessa construção no sentido de, o professor Hélio usou um termo, né? Inclusão generosa. E ela é moldada a partir de processos de exclusão, né? As minhas práticas, elas são, né? Nós trabalhamos com práticas e representações sociais, né? Trazendo as funções de Abric, Moscovici. Essas práticas, elas são construídas a partir do que o grupo representa. Então, a escola, né? Qual seria a função social dessa escola? Quando a gente começa a pensar na função da escola, é ensinar, é socializar. Então, tem termos que vêm à tona, né? E aí, quando você pensa no processo de inclusão a partir da pandemia, você traz esse debate, porque a inclusão generosa, que carrega o processo de exclusão velado, né, mostra que quando essa inclusão está na sala física, na aula presencial, o aluno ele não é incluído de fato. O politicamente correto, como a gente coloca, ele está naquele espaço. Então, eu vejo aquele aluno, né? Ele está participando daquele momento de aprendizagem, fisicamente.
não necessariamente ele está incluído, ele participa daquela intervenção. E hoje, quando você tem essa falta de contato, né, essa relação à distância, né, esse distanciamento dessa relação entre professor e aluno, começa a incomodar. Porque na presença física, o meu papel eu fiz. Ele pode não participar ativamente ou não estar incluído da forma com a qual ele deveria estar. Mas nesse momento, eu começo a pensar, né, e esse é um debate que vem sido colocado. Eu tenho percebido em que espaços em que a inclusão não era debatida, hoje ela virou uma bandeira. Né? Ou seja, vamos adotar atividades ou não, mas precisamos adotar a partir do momento que nós pensamos o que é diverso, né? E reconhecemos o que é diferente. Trazemos saídas para que isso seja inclusão. Então, eu entendo que, nesse momento, as pessoas começam a se colocar nessa posição. Trouxe um sentimento, né, nessa liquidez que o próprio professor Hélio traz, né, de impotência, né, de não ser tão poderoso, né? Ou seja, eu não tenho todas essas atitudes, eu não tenho todo esse poder, existe algo que me limita, e é algo estranho, e que realmente trouxe uma nova condição para nós hoje. Obrigada, professora Sabrina. Giovanni também deve agradecer as suas considerações. Como a gente está, assim, bem no limite do tempo, eu acho que dá para fazer mais uma pergunta, né, Giovanni? Sim, sim. E os dois vão poder contribuir, com certeza. O nome da pessoa é Léo Gnoma. Poderiam nos dar dicas de atitudes corretas com as pessoas com deficiência? O que a pessoa perguntou. Dicas corretas. Ele utilizou o termo corretas. Dicas corretas. Vamos, assim, trazer um pouquinho o cotidiano, né? Havia uma dica que era quando você conduzisse uma pessoa cega, a dica você pega na região do cotovelo para ser guiado, né? E o guia vai, você segura não especificamente no ombro, né? Na região do cotovelo. Durante a pandemia, qual era a dica? A dica era, quando você tossir, não coloca a mão na boca, coloca o cotovelo. Bom, já aconteceu dessa dica não está tão correta para quem lida com uma pessoa com deficiência visual, né? Então, é sempre, né, a situação de uma dica mais correta que eu percebo é a de ser acolhedor, né? Outra dica, buscar conhecer. Lembra daquele tripé, o cognitivo, o afetivo e o comportamental? É interessante que a gente pense nesses eixos. Bom, o que eu sei sobre a pessoa com deficiência e o que eu sei acerca da pandemia. Né? Estamos na época da informação, mas a informação tem que virar conhecimento, não é só informação. Né? Então, a dica é transformar as informações em relação à pessoa com deficiência, esse processo de interação, conhecer, né? É uma dica fundamental para que você possa, por meio do conhecimento, dar alternativas para o seu comportamento, para o seu afeto e para o seu cognitivo. Eu acho que é uma dica que pode ajudar a você interagir com todas as pessoas. Tá bom? E a Sabrina?
Bom, o professor Hélio, né, já contemplou, mas uma das coisas que eu aprendi, né, nessa minha caminhada, né, não só profissional, mas pessoal, né, de relação com a deficiência, é você perguntar para o outro como ele se sente, né? Eu tive uma história, né, a minha história com deficiência, porque meu irmão é paralisado cerebral, né? Ele é meu irmão mais velho, somos nós dois, né? E o meu mundo foi um mundo convivendo com a deficiência desde muito cedo. E ele estudava, fazia todo o tratamento numa instituição lá em São Paulo, e eu ficava muito curiosa. Então, assim, quando às vezes eu ia para a escola, aí tinha uma pessoa cega, professor Hélio, imagina. E aí eu ia atravessar a rua, né? E a pessoa, né, me solicitava, e eu pegava, e sempre pronta a ajudar, e eu conduzia da forma errada, né? E aí, quando eu fui me especializar na área de deficiência visual, uma dessas pessoas me falou assim, cara, você conduz totalmente errado. Não sei como você nunca deixou uma pessoa cega cair, porque você parece uma comadre carregando, né? E não é assim. Então, assim, a gente tem essa preocupação, mas uma coisa assim que técnica nenhuma, né, conseguiu contemplar é você perguntar à pessoa, primeiro, se ela quer ajuda, como ela se sente, porque na ânsia do querer ajudar, de querer estar à disposição, eu acabo invadindo o espaço do outro, né? Então, como eu posso te ajudar? Como você se sente? Você me ensina a te conduzir? Porque existem questões muito particulares, né? Você pensar e se colocar no lugar do outro também, né? Por exemplo, meu irmão é cadeirante, então às vezes quem vai conversar com ele, né? Então não abaixa, ele fica naquela situação. Então, se colocar numa situação quando conversar com ela, ou quando você tenta tá? No intuito de ter uma relação igual com ela, né? De respeito, né? Então, eu penso muito nesse sentido, todas as técnicas, né? Essa condução, né, que o professor Eli colocou, né, perfeita até pela questão de prática, mas, assim, uma das dicas que eu daria hoje é perguntar, né? Sempre se colocar à disposição do outro, mas a partir do momento em que ele se dispõe, né, e te orienta nesse sentido. Eu acho que a pandemia hoje traz um pouco disso para a gente, né? Às vezes nós somos movidos, né, de sentimentos diversos durante o dia, né? Nós vamos assim de uma euforia pela comemoração de uma pessoa recuperada a um noticiário com um número exacerbado de contaminados, de mortos, e situações de miséria. Então, isso mexe muito com a gente. Então, aí, o querer ajudar hoje, né? E você se colocar à disposição do outro, mas mais ou menos nessa direção. Professora Sabrina contemplou a nossa fala excelente, né, professora Giovana? Uhum. Eu estou tentando ver se tem mais alguma pergunta aqui, mas não temos. Temos parabéns, muitos comentários assim positivos, pessoas muitos de elogios, hoje, né? Pessoal do CEDERJ, estou vendo aqui, alunos nossos, eu acredito que sejam alunos da Sabrina e do professor também, Hélio, meu querido padrinho e amigo, aqui falaram o nome dele aqui, nossos familiares também. Enfim, sim. Tem um pessoal do grupo de pesquisa, núcleo de pesquisa da UERJ também presente, tem. Pessoal da SEDUC, eu espero não ter esquecido de ninguém. Depois a gente sai agradecendo todo mundo. Augusto Almeida falando muito bem da Sabrina, parabéns. Simone, colocar-se no lugar do outro, que acho que é a nossa Simone do CEDERJ. Giovanni também parabenizou, professora de Cleia também.
Augusto, parabenizando a Sabrina. Isso. A Daiane fez um comentário: aprender a ser diferente, aprender com as diferenças. Sim, eu espero que não tenha esquecido de nada, porque a gente fica tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes cansado numa posição só, então vai levando. Não, e o papo é tão bom, e está tão bom com os dois, que a gente daqui a pouco faz 2 horas de live. Tem hora para acabar. Mas aqui no chat fechou. Sim, se surgirem novas perguntas, a gente pode direcionar para os dois depois. A gente manda por e-mail, caso eles possam responder, né, para as pessoas não ficarem sem retorno. Mas, infelizmente, eu acho que a gente vai ter que finalizar. A gente está com 1h25 de live. Professora Edicleia, com DFBR. Bem, acho que fechou o chat aqui também. Fechou? Então, a gente, como eu sempre falo, né? Infelizmente, a gente tem que encerrar o papo. Mas a gente pode novos papos surgirem. E a gente quer agradecer muito, tá? O professor Hélio, eu sempre agradeço ele. O professor Hélio foi meu avaliador, membro titular da minha banca, lá na UF. Muito aprendizado com ele também. Sabrina, militante da causa, né, Sabrina? A gente só não teve a oportunidade de trabalhar juntas, mas a gente está sempre junto, né? Falou de inclusão e a gente está junto. A gente quer agradecer a todos os participantes do chat, as pessoas que estão sempre pedindo, né? Que esses temas também que a gente vai abordando são pedidos também de pessoas que querem ouvir, e ouvir convidados como vocês dois é muito bom para a gente, né, professora Giovana? Sim, eu não posso deixar de falar o que a Edicleia acabou de colocar aqui, a presença dos presidentes dos conselhos da pessoa com deficiência de São João e Belfort Roxo. Que bacana, ela acabou de pessoal. escrever aqui também. Agradecer, sempre agradecer, né? Conhecer pessoas como o professor Hélio Rico é uma felicidade que, de repente, se não houvesse esse momento, né? Não teria, na verdade, né? A pandemia foi boa por um monte de coisa também. Agradecer a Sabrina, minha companheira de muito tempo. Eu considero assim, a gente entrou no FRJ juntas, né? Fizemos todo o processo seletivo juntas. Só tenho a agradecer a Sabrina. E Eliette, que hoje eu consegui focar na live, não olhar para Eliette, que eu fiquei encantada com os sinais perfeitos que ela faz. Muito obrigada. Agora vocês podem finalizar também, Sabrina, professor Hélio. Posso, professor? Pode sim. Queria agradecer o convite novamente, agradecer Giovana, agradecer Leandra, né, agradecer a nossa amiga Eliette, parceira de trabalho também, parceira de NAPNE no IFRJ, Campus Pinheiral, né, Giovana também, né, como disse, entramos juntas, mas nosso histórico está lá no CEDERJ há muito tempo, né? A Sabrina foi minha tutora, minha professora. Mas antes... Nós vai contar a história. Não, vamos... E Leandra, né, que a gente também, nossos caminhos sempre estão assim, se cruzando e em torno da questão da militância, dos processos de inclusão. O professor Hélio, né, o meu segundo contato com o professor Hélio, e palavras assim brilhantes, né? Quero aqui deixar o meu agradecimento e assim uma provocação. A gente precisa conversar mais, né? Professor Hélio, professora Edicleia, muito bom bate-papo. E gostaria também de parabenizar a professora Edicleia, que tem um trabalho muito bonito, assim, muito, como é que eu vou dizer, muito nobre, né? E que não é fácil, que é na tentativa de buscar os conselhos, né, municipais das pessoas com deficiência. Eu fui presidente, né, lá de Pinheiral, hoje estou como vice-presidente, mas tenho acompanhado o trabalho da professora Edicleia nesse resgate,
né? E é uma das questões assim que eu coloco, né? Nada sobre nós sem nós, né? Eu busco muito essa questão do protagonismo, né? Eu posso militar, mas eu quero que eu não estou militando em causa própria, mas eu preciso que as pessoas com deficiência tomem os seus lugares juntos conosco, né? Então eu também defendo o professor e assim tenho a real admiração pelo seu trabalho. Tá? Me senti muito contemplada nesse período enquanto eu estive presidente do conselho, tá? Com seu apoio e sua escuta. Tá? Um beijo, muito obrigada. Importante registrar aqui também a presença da Juliana Calisto, minha companheira de trabalho no Instituto, representando o NAPNE de Volta Redonda, tá, Sabrina? Acho que agora a gente acabou, infelizmente. Acabou. Professor Hélio quer se despedir? Pode? Eu quero agradecer, né? Agradecer a professora Sabrina, agradecer a Giovana, a Leandra. Deixar, né, aqui um agendamento para vocês. Mais recentemente, já nesse período da pandemia, né, você tem um ensaio produzido por um filósofo inglês. Ele faz considerações muito importantes para que realmente a gente possa aproveitar os sentimentos e os conhecimentos que vivenciamos durante esse período de pandemia. John Gray, né? John Gray, ele faz considerações muito importantes. E mais, recomendações para que a gente possa vivenciar esse momento trazendo realmente algo de útil para a humanidade, para nós mesmos. Então, o John Gray tem uma mensagem bastante interessante. E deixar aqui uma frase, né, do Jean-Paul Sartre, que se aplica muito mesmo à situação, a qualquer situação que a pessoa com deficiência possa viver, né? A frase de Sartre é a seguinte: não importa o que fazem com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Esse é o X da questão. O que você faz com o que fazem de você. Então, com pandemia, sem pandemia, é você pensar nisso. O que fazem com você e o que você faz com o que fazem com você. Se cada pessoa com deficiência ter essa frase na cabeça, né, certamente vai ter muito mais resiliência, muito mais capacidade de vencer os obstáculos, de ter uma atitude bastante favorável no que se refere à inclusão social, a conviver com os outros. Então, gente, muito, muito, muito obrigado mesmo. Então, nós vamos encerrar com essa citação belíssima do professor Hélio, porque a gente ainda está refletindo e espero que todos estejam também, né? A gente vai desejar uma boa noite para todo mundo que está assistindo a gente, boa noite para todos nós participantes e, afinal de tudo, o que vale é a convivência, né? Sendo virtual ou presencial, é a convivência, o conviver. Então, boa noite para vocês. Falou, né? O professor Oi? falou o encontro que o professor falou. Assim, os novos encontros. Então, boa noite para todas, nós vamos encerrar e esperamos novos encontros, né, Giovana? Tá bom. Tchauzinho para todos, boa noite, gente.